Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje, 11 de dezembro, a Santa Igreja Ortodoxa comemora a São Daniel Estilita. Muitos já me perguntaram, padre, o que é estilita? Por que esse nome? Vem de estilos, do grego, que significa coluna. Uma grande coluna tem esse nome em grego, estilos. Por isso que ele é Daniel, o Estilita. Os santos estilitas foram estreados por São Simeão Estilita. Mas o que vem a ser isso? São Simeão construiu uma grande coluna e viveu nela por toda a sua vida. Se elevou, lá rezava, lá jejuava, lá passava frio, calor, não descia por nada. Hoje me mandaram uma pergunta, padre, mas assim, e as necessidades fisiológicas? Falei, eu não sei como eles faziam. Mas essa é uma boa pergunta, mas eu não sei como eles faziam. Eles tinham o jeito deles. Mas o mais importante é que eles passaram toda a sua vida nesse novo modo de ascetismo. Quando São Simeão apareceu com esse novo modo de ascetismo, como era uma novidade, alguns padres ficaram, será que isso é uma vontade de Deus? Será que não é uma vontade de Deus? E resolveram testar São Simeão. E chegaram ao pé da coluna e disseram a ele, o patriarca manda você descer daí de cima. E prontamente ele se pôs a descer. Então eles falaram, não, é vontade de Deus. Porque se não fosse a vontade de Deus, você não iria obedecer o que a Santa Igreja disse. Mas como é a vontade de Deus, você prontamente se dispôs a descer. Então é assim, tem a bênção da Igreja para viver esse novo modo de ascetismo. Mas hoje nós celebramos a São Daniel, que foi discípulo de São Simeão. E vamos ver a importância de ter pais que rezam e que esperam em Deus diante das dificuldades. Ele nasceu em 409, seus pais chamavam Elias e Marta. Marta era estéril há muito tempo, mas ela tinha prometido em suas orações que se tivesse um filho, a criança seria dedicada inteiramente ao Senhor. Daniel nasceu na vila de Marutha, na região da Mesopotâmia, perto de Samosata. Como a criança nasceu pela boa vontade de Deus, eles prometeram que ele receberia seu nome do próprio Deus. A criança permaneceu sem nome até os 5 anos de idade, quando eles visitaram um mosteiro e abordaram o abade para fornecer um nome para a criança. O igúmeno, que é abade também, o mesmo nome, abriu aleatoriamente um de seus livros de serviço e encontrou o nome do profeta Daniel. Assim, o filho de Marta recebeu seu nome de Daniel. Seus pais perguntaram ao abade se ele permitiria que o jovem Daniel permanecesse no mosteiro. Ele recusou, observando que Daniel ainda era muito jovem.
Daniel permaneceu com seus pais até os 12 anos de idade, quando saiu de casa para um mosteiro próximo sem o conhecimento de seus pais. No mosteiro, o abade relutamente concordou em aceitar o persuasivo Daniel no monastério. Logo depois, seus pais encontraram o jovem Daniel no mosteiro e se alegraram com sua entrada no mosteiro. Eles pediram ao arquimandrita para dar a Daniel uma tonsura como monge. Na Igreja Ortodoxa, quando um jovem ou uma jovem entra para o monastério e eles passam por esse período de preparação para se tornar monge, eles são tonsurados, ou seja, são cortados um pedacinho do seu cabelo em sinal de obediência. Todos nós também, quando nós somos batizados na Igreja Ortodoxa, nós somos também tonsurados. Enquanto acompanhava seu abade em um chamado, seu arcebispo para se reunir em Antioquia, o grupo se hospedou em um grande mosteiro na vila de Telanice, onde São Simeão, o estilita, vivia em um pilar. Lá Daniel buscou e recebeu a bênção de São Simeão. Com o tempo, Daniel foi considerado digno de ser elevado ao posto de arquimandrita e ao posto de abade aos 42 anos. Daniel então deixou o mosteiro para Jerusalém e, enquanto estava a caminho, viajou para ver Simeão, o estilita, com quem passou 2 semanas. Enquanto continuava sua jornada para Jerusalém, Daniel encontrou um monge na estrada que o convenceu de que ele deveria ir para Constantinopla. Ao chegar em Anápolis, perto de Constantinopla, Daniel passou a residir na igreja do arcanjo Miguel, da qual ele havia livrado vários demônios. Daniel foi recebido calorosamente pelo patriarca Anatólios. Logo após a chegada de Daniel em Constantinopla, o patriarca ficou gravemente doente. Ele pediu que Daniel oferecesse orações por ele. Essas orações foram respondidas com a recuperação do patriarca. Quando o patriarca ficou doente, alguns padres invejosos começaram a lançar várias calúnias contra Daniel, e Daniel ficou em silêncio. O patriarca também achou estranho, pois ele sabia da fama de Daniel, e por isso pediu para que ele fosse rezar por ele. Mas quando aconteceu esse milagre, o patriarca teve a certeza que os outros padres estavam apenas com inveja dele e não tinha nenhum problema com ele. Depois de ficar em Anápolis por 9 anos, Daniel recebeu uma visão de Simeão em pé sobre uma coluna acima de um enorme pilar de nuvem. Daniel foi levado até Simeão, que o cumprimentou com um beijo santo e declarou a ele: "Fique firme e faça o papel de homem." Depois de descrever a visão para aqueles ao seu redor, eles aconselharam Daniel a subir em um pilar e adotar o modo de vida que Simeão havia levado. Vários dias depois, o monge Sérgio, que era discípulo de Simeão, chegou a Constantinopla trazendo a notícia do repouso de Simeão. Sérgio tinha consigo a túnica de couro de São Simeão, que ele deveria dar ao imperador Leão I. Como o imperador estava ocupado com assuntos de Estado, Sérgio não pôde apresentar a túnica de Simeão a ele na cidade. Sérgio então decidiu continuar no monastério dos Aquimetine, que significa os insônios, os que não dormem. No caminho, os marinheiros do barco que transportava Sérgio contaram uma história da vitória de Daniel sobre vários demônios que haviam destruído barcos que passavam em sua rota. Ao ouvir isso, Sérgio mudou sua rota para visitar Daniel. Ao se encontrarem, Daniel relatou a Sérgio sua visão após ter ouvido sobre os últimos dias do santo Simeão. Ao ouvir a visão de Daniel, Sérgio declarou: "É a ti e não ao imperador que Deus me enviou, pois aqui estou eu, o discípulo de teu pai. Aqui também está a sua bênção." Depois disso, Sérgio entregou a túnica de Simeão a Daniel, aceitou a túnica com lágrimas, e Sérgio agora se tornou um discípulo de Daniel. Olha que lindo isso.
Várias das vezes que nós queremos fazer alguma coisa, mas se nós estamos perto de pessoas de Deus, esses planos podem ser mudados. Vocês viram, Daniel queria ir para um lado, mas ele foi parar em Constantinopla. Sérgio foi levar a túnica que era para o rei, depois não era para o rei. Viver perto de pessoas de Deus, de pessoas que buscam a Deus, nos ajudam a ir para o céu. Tendo aceitado a túnica do santo Simeão, Daniel mandou erguer um pilar próximo, pronto para assumir a vida de seu mentor. Logo Daniel tomou seu lugar no pilar, permanecendo por períodos variados, de tempo em outro tempo, por 3 pilares, pelos 33 anos restantes de sua vida. Muitas pessoas vieram ao pilar de Daniel, os doentes, os desafortunados, bem como aqueles que buscavam sua bênção. Todos receberam ajuda e cura do santo Daniel. Entre aqueles que prestaram homenagem ao santo Daniel e buscaram suas orações, estavam o imperador Leão e o patriarca, bem como membros da corte imperial. O santo Daniel possuía o dom de palavras graciosas, enquanto guiava muitos no caminho que mudavam suas vidas. Entre suas profecias estava sua previsão que havia sido feita, conhecida ao imperador e ao patriarca, do grande incêndio em Constantinopla. O santo Daniel permaneceu firme em todos os tipos de clima, em todas as estações. Foi por sua iniciativa que as relíquias de São Simeão foram trazidas de Antioquia para Constantinopla. Em 475, durante o reinado do imperador Zenão, o senado basilisco, com um cunhado de Leão e um miafisista, usurpou o trono de Leão, como ele havia defendido a posição miafisista. O patriarca Acácio se opôs a Basilisco, que então se aventurou a Daniel para obter sua bênção. Em vez disso, Basilisco recebeu a condenação de Daniel com a fé ortodoxa em questão. O patriarca Acácio implorou que Daniel descesse de seu pilar e viajasse para Constantinopla, para a grande igreja, e confrontasse o imperador Basilisco sobre a questão de sua fé. Então, pela única vez em seus 33 anos no pilar, Daniel desceu dele para viajar para a grande igreja Santa Sofia, lá para confrontar o imperador sobre sua fé. Tendo recebido a condenação de Daniel, e agora na presença de Daniel entre os fiéis em Ágia Sofia, Basilisco foi convidado a declarar sua crença com o arcebispo. Ajoelhou-se ao lado dele e, em resposta ao conselho de Daniel, de que buscasse o caminho da paz e confirmasse a sua fé ortodoxa, Daniel retornou ao seu pilar, onde permaneceu até seu repouso em 11 de dezembro de 493. Amém. Quando ouvimos a vida dos santos, parece muita loucura nos dias de hoje. Um homem vai subir num pilar e ficar lá a vida inteira. Não faz nenhum sentido para nós hoje. Porém, para os homens de Deus, aquilo que não tem sentido de acordo com o nosso entendimento, faz muito sentido para eles. Muitas das vezes, Deus quer algo de nós muito mais profundo. Talvez não subir em um pilar. Talvez conseguir desligar o celular por meio-dia. Talvez ficar sem olhar uma rede social por meio-dia. Talvez conseguir fazer o nosso jejum nas quartas e nas sextas. Para que esses homens cheguem a fazer coisas grandiosas como essa, passar a vida inteira em cima de um pilar rezando, nós temos que começar aos poucos. Muitas pessoas fazem corridas, exercícios. Você não consegue ser um corredor do dia para a noite. Você tem que ir gradualmente, preparando-se, treinando, alimentando, descansando de forma correta, senão você não consegue. Não é apenas um estalar de dedos, eu vou ser um maratonista.
Não. Para ser homens e mulheres de Deus, pessoas que buscam a santidade, da mesma forma. Começamos das coisas pequenas. Começamos com os pequenos passos. Mas hoje nós somos muito apressados. Queremos que as coisas aconteçam como um estalar de dedos. E aí nós olhamos a vida dos santos, linda, maravilhosa. Queremos isso para a nossa vida, mas nós já queremos chegar no ponto onde eles estão. E não conseguiremos nunca. Assim como nós entramos para a escola, nós vamos aprendendo vogal por vogal, sílaba por sílaba, palavra por palavra, frase por frase. A nossa vida em Cristo, a nossa vida com Deus, é da mesma forma. Não nos tornamos ortodoxos de verdade do dia para a noite. Mas, para que isso aconteça, nós temos que dar um primeiro passo. Se nós dermos o primeiro passo, nós já estaremos infinitamente mais perto da nossa meta do que se nós estivéssemos parados. Dar o primeiro passo é o mais importante. E nesse caminho, para sermos pessoas, homens e mulheres de Deus, vão ter vários buracos, várias dificuldades, mas nós sabemos aonde nós queremos chegar. O mais importante, meus queridos e amados irmãos, é dar o primeiro passo. Muitas das vezes nós não queremos caminhar para as coisas de Deus porque nós ficamos olhando muito para o lado. O Bento não vai, eu não vou também não. O fulano não vai, eu também não vou. Não olhem para o lado. Olhem para frente. Olhem para suas próprias vidas. Olhem para Cristo. Se o outro precisar que você dê a mão para ele, para chegar no caminho, estenda a mão. Mas se ele não quer ir, vai sozinho. Falava hoje com um dos meus filhos, nós queríamos que toda a nossa família estivesse aqui, padre. Poxa, vai chegar o tempo deles. Vai chegar a hora deles. Mas agora Deus quer vocês. Deus quer cada um de nós. Então rezem, busquem, entreguem os familiares de vocês, a quem vocês amam, nas mãos de Deus e deixe que Deus faça o resto. Não pense que vocês vão resolver todos os problemas. Deixe tudo na mão de Deus. Faça o que vocês têm que fazer. Rezem, busquem, confiem e deixe que o resto Deus faça. Amém.